Mas essa entrada em Ares dá essa movimentada, né? E o Júpiter Sim, mudança, né? coisa Nova, nova, né? porque o Júpiter em Áries ele vai jogar isso, né? Novas possibilidades, novas estradas, aquilo que a gente não tem coragem de fazer, parece que vem esse impulso, né? Porque a gente está falando disso, de um signo que ele é corajoso, ele vai, ele mete as caras, ele é briguento, ele conquista, ele tem a sede de avançar, Uhum. ele não tem a paciência, né? É o outro lado. Então fica essa coisa borbulhante, né? Essa efervescência, tá? E tem movimentos no céu, né? Tipo, ele, ele tá ali Uhum. fazendo aspecto com outros planetas. Então tem Sim, essa coisa do impulso, de se jogar, de não ter medo, de se sim, arriscar, mas com a proteção sim. jupiteriana, né? E mesmo que a gente não tenha o Ter conhecimento, né? Quem consciência. não tem o conhecimento da astrologia, ele acontece, né? Não adianta a gente falar assim, tem que acreditar. Não, você acreditando ou não, tipo assim, de uma certa maneira, você vai sentir esse fluxo de energia. Então, a gente vai sentir nesse momento as pessoas Sim. mais dispostas, corajosas, briguentas, autônomas, conquistadoras, sem medo, como eu já falei. Mas também tem um outro lado. Por exemplo, a gente está vivendo um momento não só dessa coisa que a gente falou positiva do Júpiter em Áries, que é essa coisa do começo, início de projetos, o Isso, início de ciclos, né? Início de ciclos. E vai depender das pessoas na casa em que isso vai exatamente. estar, né? Mas no geral, eu percebo muito isso, a gente tá vendo nas notícias, porque tudo que o Júpiter toca Sim, expande, e infelizmente o lado negativo de Áries, que tem a ver com Marte, que é essa coisa da verdade. agressividade. A justiça com as próprias mãos, né? Exatamente. Basicamente é isso que a gente vê. Né? Isso, É totalmente exatamente. distorcido. É, Né? Quando a gente vê esses episódios, tipo assim, é Sim. como se não entende-se que não há justiça, então já que não existe um sistema, eu crio o meu sistema. sim. E, e é essa característica mesmo que você falou, Ed, é ir para agressividade, é a matança, né? Sem pensar, né? Uhum, Sem hesitar. uhum, uhum. Decidiu, eu vou. Não, Aliás, eu vou, depois eu decido, né? depois Enquanto. eu vi, não, decidiram o assunto de Júpiter em Libra, né? Não, não, é isso que eu estou te dizendo. O Exatamente. ariano ele Em vai sem Em pensar. Ares ele vai, É isso que eu estou atira falando. e Ele depois vai, ele depois ele decide se ele deveria ter ido ou não. Já Não, jogou no ele já ventilador. fez Vai, e botou vai no sem uhum. pratinho, pensar, né? Vou lá briga, e faço. não pensa nas Com o pé na consequências, né? porta. E não é por mal, e Exatamente. não é nem por maldade, porque ele precisa decidir, ele precisa estar em ação, né? É um É signo um impulso. regido por Marte, que é da ação. Então ele acaba se tornando muito, muito perigoso, né? Porque mete os pés pelas mãos, né? Mete os pés pelas É. mãos. Enquanto A demora, o outro impaciência, vai e faz. Então, a impaciência, a ansiedade, né? Cresce tudo isso. A impaciência, a ansiedade. Isso. E, Paciência. quem segura essa energia toda, né? Não, não segura, né? Esse que é sim, o ponto. Não, é. extravasa, É né? aí que mora o perigo, né? Cê- E aí o que Não, e acontece, aí né? que Tem lá um entra, Júpiter em Áries, aí chega outro planeta, né? Faz aspecto com outro planeta e acontece aquelas coisas que a gente já viu, né? Expande Exato. tudo. sim. Não, não, e daí entra a beleza da astrologia, que é se você já conhece, já sabe de antemão, você não vai querer conter essa Sim, energia porque é impossível, mas você pode sim, sim, canalizá-la de sim. alguma maneira, E né? é Vai muito fazer um Isso que é o importante, né? esporte, legal, vai... E a né? Vai importância canalizar para o a esporte, importância por de se exemplo. fazer o mapa e conhecer esses aspectos e acompanhar, né? Fazer a revolução. É justamente aí para você saber em que casa, porque a gente está falando tudo isso aí, mas aí cada um vai sentir isso aí dentro de uma casa astrológica. Por exemplo, onde é que eu Sim, tenho, sim. onde que eu tenho Áries no meu mapa? Na casa 2, né? Meus pêsames. Comprar deve ser Não, uma coisa bem e uma difícil para coisa que eu estou você, né? sentindo também é muita fome, é muita vontade de comer toda hora.
Hoje eu parei para pensar, o que está acontecendo, né? Eu falei, porra, né? Tem um Ares lá dentro da casa 2. Complicado. Menina, agora eu tô entendendo, Renata, por que eu e a Janice, a gente tava fazendo Lagaia, a Léo chegava e falava assim, gente, estou fazendo um curso, não sei o que lá, blá, blá, blá. Daí na outra semana, olha, tem um curso que eu já me inscrevi, não sei o que lá, e daí tem um outro curso na outra semana. Essa mulher, ela se inscreveu em 10 milhões de cursos. Pois é. Pois é. Pois é. Então, assim, eu tô sentindo... Porque às vezes você falava assim, eu lembro você mesmo, Léo, você falava, gente, eu me inscrevi, só que agora eu não tenho tempo para fazer. Não, quando a gente se conheceu, eu estava fazendo 3, né? Eu estava fazendo o curso de mandarim, eu estava fazendo o curso de terapêutica ayurvédica e estava fazendo astrologia. São 3 cursos de peso, complicados, né? Eu estava fazendo tudo junto. E trabalhando. E trabalhando o dia todo. E trabalhando. O trabalho ali era de menos. Mas é isso, né? Então, assim, eu tô trazendo isso, tá? Como eu estou falando, para ver como que a astrologia funciona mesmo. E cada dia mais a gente vai percebendo isso, né? Cada vez mais. E esses trânsitos são muito bons para você perceber, né? Onde que tá pegando mesmo. Por exemplo, já tem essa condição. Aí chega um planeta que vai e joga a maior pressão ali, né? Pressão no sentido de expandir, né? De tornar aquilo bem maior, né? E trazendo todos os assuntos que ele trata jogando dentro daquela casa. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, que funciona. É isso que eu estou batendo na mesma tecla, né? De falar, funciona, gente, funciona, e é importante a gente se conhecer para estar preparado e falar, isso vai passar. Isso também passará. A promessa de acontecer, ela existe, né? O negócio, tipo assim, você já está com capacete, né? Se for uma pedrada, essa que é a ideia, né? E, tipo assim, sabendo que a colheita vai ser boa, então você já está com o regador na mão. Essa que é a ideia, né? E o interessante, né, é você tá falando assim, né? Entra mais um aspecto. Eu estou aqui na casa 2 com Ares, né? Ela está fazendo oposição com que casa que tá? Né? A outra casa lá tá quem? Né? Do outro lado tá pegando Libra, então você tá naquele eixo ali, que também tá refletindo ali. Nessa oposição, também você tem que olhar para aquela outra casa lá. Você não pode negar, né? Você não pode negar aquela outra casa. Então, é interessantíssimo. Interessantíssimo. Para você pegar onde? Eu tenho Ares na casa 9. Eu já estou sentindo esse Júpiter antes mesmo, ele já na órbita da casa eu já estava sentindo, porque em 2020 eu tinha fechado um passeio, né, eu mergulho, gosto muito de mergulhar, para fora, era para ir em maio de 2020, não precisa dizer o que aconteceu. E foi postergando, e foi postergando, e postergando, aí finalmente o país abriu para turismo em fevereiro, e aí eu saí só confirmando os hotéis, passagem, tudo rapidinho. E aí, quando que eu embarquei, quando que eu fiz a viagem, já com o Júpiter assim, colado na casa 9, sabe assim? Colado na casa 9, do exterior, do longe, do estrangeiro, né? Tipo, e foi bem isso, E eu sigo assim. E vai ser um período fértil. Porque, assim, né? Já estou pesquisando a próxima. Aí eu já estou pensando que ele só está fazendo, tipo assim, oi, cheguei. Ele volta, né? E o ano que vem ele está fazendo o plano todo de novo na minha casa 9. Então, eu sei que é o momento ideal para fazer essas viagens. Os cursos que eu não consigo fazer vai estar aberto. A questão de difundir o conhecimento, né? Seja qual trabalho. Isso tudo eu sei que tá em voga. A Janice está perguntando a casa 5 versus a casa 11. Gente, pé na jaca total. É o dela. Pé na jaca total. Projetos novos, minha filha.
Projetos novos, minha filha. Exato, na casa 5 é aquela coisa assim, prazer, quando eu falo assim, prazer, diversão. Diversão e arte. Prazer, diversão e arte. E a gente não quer só comida, que a gente quer diversão e arte, praticamente isso, né? E na Casa 11, isso que o Ed falou, projetos, novos amigos, o que você quer, os grupos. Mas não vai largar os antigos. Não é para ampliar, não é para cortar, não é para cortar. É para ampliar. Não é para chutar o balde, né? Mas o que a gente sempre comenta, depende do mapa, né? Exatamente. Depende de outros aspectos. A gente está falando ele livre, leve, solto, sozinho, puro. E não existe isso no mapa. Ele não está 100%, né? Tipo assim, puro. Isso, exatamente. Outra coisa que a gente sempre comenta, a questão de saúde, né? Júpiter em Áries, quem tem Júpiter em Áries tem maior tendência a ter dores de cabeça muito fortes, enxaquecas, né? São marcas, assim, em termos de saúde que a gente pode trazer aqui, né, como um destaque. E Áries é aquela coisa também, a gente fala da dor de cabeça, mas a questão do se acidentar também, né? Porque como é muito impulsivo, não mede as consequências, tudo aquilo que a gente já falou, né? Estabanado, vamos que vamos e... Então, a chance de ter... tipo, se cortar quando tá cozinhando, né? Chutar a mesa. A faca, né? Tipo assim, a pessoa mexer com faca. Tipo assim, cuidado, né? Cuidado. Existem aquelas luvas de aço, isso é muito usado como EPI. Compre uma, deixa na gaveta, sabe assim? É melhor prevenir. É melhor prevenir, né? E outra coisa que a gente sempre fala dos ciclos, né? Então, o Júpiter em Áries, a última vez que ele passou foi em 2010. Então, a gente estava naquela... A gente está sempre em turbulência, né? O mundo nunca está muito sossegado, mas foi quando começou, tipo assim, existiu um movimento de tentar sair daquela grande crise de 2008, exatamente. Então veio, tipo assim... Porque o Plutão chegou lá em 2008, né? Chutou o pau da barraca. Exatamente. Né? E daí o Júpiter em Áries... E ele expandiu porque tá... Né? Pegou o foguinho, ele pegou o foguinho. Exatamente, porque eles estavam fazendo uma quadratura. Plutão em Capricórnio e Júpiter entrando em Áries, né? Eles bem no início do ciclo. Então deu aquela chacoalhada. Então, o que a gente pode falar assim, em termos de ciclos é isso daí, isso é muito forte. Muito. Vocês chegaram a pesquisar sobre outros ciclos? Eu acho que esse último que é o mais, eu lembro que é o mais relevante. Mas, assim, para a gente não deixar, já que a gente sempre comenta alguma coisa de Júpiter nas casas, né? Júpiter entrando na casa 11, ele vai, aí já ele vai propiciar o quê, né? A expansão do ciclo de amigos, dos grupos que você participa, de projetos futuros, assim, é muito voltado para o social. Né? Então, se você tem uma casa que abre em Áries, então ele vai potencializar a sua liderança dentro desses grupos, essa sua iniciativa, né? Então, é dessa maneira que a pessoa vai sentir. Na casa 12 fala da sua intimidade. Então, de uma certa maneira, onde você tem intimidade, né, com quem você tem uma coisa mais resguardada, que não está vindo à tona, de uma certa maneira está beneficiada. Né? Pessoas que têm dificuldades para dormir, tipo assim, aquela coisa de facilitar. Sim. Tem essa ajuda quando Júpiter está transitando pela 12. A resolução de problemas que você não identifica, né? A questão né? Do inconsciente. Tem um acesso maior a esse inconsciente aí. E aí você consegue ter saídas, né? E mesmo com relação a dificuldades concretas, mesmo os inimigos ocultos que a gente fala, tem a possibilidade de você
não vou te falar, como eles são ocultos, não é chegar num acordo, mas assim, você tem uma certa proteção para conseguir lidar com aquela situação. Eu ia dizer isso. Você pode receber ou ajuda Exato. sem até saber, inconsciente, uma ajuda que te livra dos problemas às vezes. Exatamente. Sem esforço nenhum, né? Porque Aquele problema que resolve por si só. Sabe, eu imagino assim, uma pessoa andando na rua, tá caindo uma coisa lá do prédio, ela nem viu, o negócio caiu aqui, ó, ela nem viu que ela, entendeu? Se safou dessa, entendeu? É isso mesmo. Sim. É mais ou menos Então, por aí. É bem isso. Claro que se você lembra que a gente influencia, né? Então depende também da energia que a gente está canalizando. Pode canalizar o lado sombra, ou seja, multiplicar os problemas, né? Então, um Júpiter Então, passando ali pela casa 12, você pode pensar assim, né? De repente uma pessoa, um amigo, uma pessoa que você nunca viu fazer nenhum trabalho voluntário. Comecei a entregar sopa de noite, mas você não imagina de onde que veio aquela vontade, né? Da onde que veio aquela predisposição para fazer isso. De repente a pessoa começa a fazer, né? Eu saí de noite, fim de semana, fui entregar sopa na rua para mendigos, né? Então tem muito dessas coisas, né? Você não sabe de onde que veio aquela vontade, aquele impulso de ajudar, aquele impulso aquela empatia. Aquela energia. E a outra coisa, olhando a casa da saúde, porque 12 também fala de doenças, né? É o eixo 6-12, então é um momento que você pode... se você tem uma doença, ela amplia, né? Dependendo de como que tá aquela casa, o regente, os planetas estão ali, tem uma série de coisas, né? Então pode ser que você tenha o que você, pela situação que você está passando, pode agravar pela ampliação do problema, ou dependendo de quem está ali, pode assim, amenizar uma cura. Também é possível facilitar a questão do engordar, dependendo de como que você tem os planetas ali, os regentes também está bem propício, infelizmente, né? A gente ganhar uns quilinhos aí no meio do caminho. E também a pessoa pode também adquirir algum vício, né? São os dois lados, né? Pode adquirir um vício, pode ter uma confusão mental ali, né? Entrar num processo de loucura, né? Então, o lado ruim é esse, né? Pode reforçar isso, né? Pode, como a gente falou, né? Pode agravar a ilusão, a utopia, né? E isso pode ser uma consequência de utilização de drogas, né? Sim. Aliás, eu não lembro agora exatamente, mas eles estão para fazer, se já não fizeram, conjunção, não é? Sim. Marte e Júpiter. Se eles já não fizeram, eles estão para fazer. É algo agora. Tá bem próximo. Se não fizer. E aí, aquilo que a gente falou no começo. Então, a explosão da agressividade, a questão de guerras, né? Então, o que está em andamento, a gente pode ver uma violência maior. Não que já não tenhamos, né? Mas pode ficar pior. Pode ficar pior. Mais agressivo. Né? Esse é o lado negativo. As pessoas que têm, né, dependendo da casa que passa, ela pode vir ter riscos de acidentes, né? E isso é bem provável. Sim. A questão por outro lado, de iniciar. Você tem ali a questão de iniciar, mas assim, o negócio é segurar a ansiedade, porque é muita energia ígnea em jogo, né? Então você segurar isso daí, ou não cometer o excesso, não acabar se prejudicando pela ansiedade, não enfiar os pés pelas mãos, porque não segura, né? A gente já tem um Marte que ele estará, se não está domiciliado, né? Ele está muito próximo dele. E aí cola o bonitinho do Júpiter ali, é o famoso um fogo de artifício mesmo, né? Vai. É aquele fiozinho desencapado, né? Que chega
O pessoal vai ficar mais pavio curto. Então, quem tem o ascendente, o Sol, Lua, planetas pessoais em Marte, vão sentir muito esse trânsito, né? Assim, em Áries, porque a gente estará com essa conjunção. Então, assim, se tem um acidente, o risco de sofrer um acidente físico aumenta. Então, tipo assim, cuidado. E esse spoiler, ele é forte por conta da conjunção com Marte. Os signos de fogo vão sentir bastante, né? Áries, Leão e Sagitário, porque esse trânsito de Júpiter em Áries vai fazer um trígono, um belo trígono com esse pessoal. Eu acho que quem tem mais cuidado é o pessoal de Áries, porque é uma conjunção, é o aspecto mais forte, então o risco de acidente fica mais forte para eles, né? A intempestividade. Até para quem tem uma lua, né? Para quem tem uma lua em Áries, nossa, medo. O ascendente, lua, os planetas pessoais, o pessoal de Áries. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora desses dois fazerem trígono com o meu Marte natal em Leão. Pelo amor de Deus. Aí vai pegar fogo. Aí vai pegar fogo. Casa dois. Cuidado para o dinheiro não ir embora rápido. Você tem que ter cuidado. Pelo amor de Deus. Não, é o que a gente está falando. Já sabemos pelo lado positivo, né? Pensa pro lado... Tentando pensar pelo lado positivo, claro. Sim. Porque tem os dois lados, né? Sim. Tem impulso para gastar, mas tem impulso para iniciar e ganhar também, né? Iniciar e ganhar, exatamente. Sim, então, aí vai da onde está a sua situação, né? e você controlar essa impulsividade, canalizar para o lado dos ganhos e não das perdas, né? Não, e você sabe que essa coisa que você falou, Renata, eu sempre tive esse impulso de gastar. Só que depois que eu comecei a estudar astrologia, que eu me conscientizei que vinha dali esse impulso, né? O Marte na casa 2 em Leão, né? Então agora eu estou mais contido, porque eu estou consciente. Então quando eu tenho aquele ímpeto de que eu vou, mas espera aí, eu preciso comprar isso? Exatamente. Eu também, viu, Ed? Esses últimos 3 dias eu não comprei nenhum curso. Ainda não comprei nenhum curso. Ai, gente. Quando passar de 3 meses, daí eu acredito que curou.